Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje o conceito de transformação linear, que são exatamente as funções de um espaço vetorial no outro e que preservam as estruturas que esses espaços têm. Então, definição, olha, suponha que eu tenho dois espaços vetoriais U e V reais, uma função de U em V é uma transformação linear se, primeiro, quaisquer que sejam os vetores o 1 e o 2 de U, a imagem da soma 1 com o 2 por T é igual à imagem da soma de 1 por T mais a soma de U2 por T. Ou T de 1 mais U2 é igual a T de 1 mais T de U2. E dados um número real qualquer, beta, e um vetor de U, a imagem de beta U pela função T é igual a beta vezes T de U. Olhando assim, a gente guarda sempre que a transformação linear faz a imagem da soma e soma das imagens. E a imagem de beta vezes um número, o beta constante, joga para fora o beta. Na verdade é isso que a gente guarda, mas precisamos tomar cuidado que ela tem um pouquinho mais escondido aqui. Quando eu faço essa soma de 1 com o 2, é uma soma definida no U. E U pode ser um espaço vetorial em que os elementos são de natureza totalmente diferente dos elementos de V. Essa soma que está do lado de cá já é a soma que ocorre lá em V, dependendo do espaço vetorial que tem lá. Por exemplo, aqui pode ser polinômio lá matriz. Aqui pode ser função contínua e lá elemento do Rn. Então ele respeita as adições que tem de cada espaço, como também a multiplicação por escalar. Dependendo da natureza, você sabe multiplicar um vetor por um número escalar de uma maneira. Aqui a natureza desse vetor é outra, porque eu já estou chegando em V, pode ser outra definição. E a aplicação linear respeita a estrutura que esses dois espaços têm. Respeita a adição e respeita o produto por escalar. Isso que é importante, ok? Quando U igual a V, quando nós temos o domínio contra domínios desiguais, a gente costuma chamar a transformação linear simplesmente de um operador linear do espaço vetorial U. Então, quando você ouvir a frase, você já tem o operador linear de U, é uma transformação linear que vai de U em U. Exemplo, olha. Vamos supor que U é o conjunto dos números reais e V é o próprio conjunto dos números reais. E eu pego a função t de x igual a 3x. É fácil ver que essa aplicação é linear, né? Quando você calcula t de x mais y, isso é t 3 vezes o que está aqui dentro, que é x mais y, eu posso aplicar a distributiva, 3x mais 3y, t de x mais t de y. E se você pegar um número real beta qualquer, quando você calcula t de beta x, isso é 3 vezes beta x, que é o que aparece aqui dentro. Mas isso aqui é tudo número real. É associativo, eu posso trocar a ordem, é comutativo. Então eu jogo o beta e o 3 para dentro, fica beta 3x. E o 3x é a imagem de x por t. Então, na verdade, as aplicações lineares de R em R são as aplicações da forma A vezes x, onde A é um número real. Tá? Seja t do R3 no R2, dado agora por essa expressão, olha. O elemento xyz do R3 vai no par ordenado x mais y, x menos e. Vamos mostrar que t é linear. Então, vamos lá. Vamos pegar dois elementos que eu tenho no R3. Eu tenho que mostrar que a imagem da soma é a soma das imagens. Então, eu vou calcular o operador t, a aplicação linear t, na soma dos dois elementos. Então, primeiro eu vou somar aqui, olha. Como é que eu somo elementos no R3? Eu somo coordenada a coordenada. Então fica x1 mais x2, y1 mais y2, e1 mais e2. O que a aplicação linear t faz com um elemento xyz? Bom, ela pega no primeiro par, na primeira coordenada, ela leva o primeiro somado com a segunda coordenada. Então a primeira coordenada que eu tenho somada com a segunda. E a segunda coordenada lá no R2 é a primeira coordenada de xyz menos a terceira. A primeira coordenada do meu elemento agora é x1 mais x2, menos a terceira, que é z1 mais z2. Fazendo aqui as contas, olha, a gente pode abrir, trocar a ordem, porque aqui dentro eu tenho tudo soma de números reais. Lembrando que eu tenho uma vírgula, é primeira coordenada e segunda coordenada, eu não posso misturar. Eu fico exatamente com t de x1, y1, z1, mais t de x2, y2, z2. E se eu pegar um número real qualquer e um elemento do R3, o t calculado em beta x, y, z, é t calculado em beta x, beta y, beta z, que pela definição da função é esse somado com esse, vírgula, esse menos esse. O beta aparece em tudo, eu posso pôr ele em evidência, jogo o beta para fora, e aqui aparece exatamente a imagem do t de x, y, z,
Então isso é beta t de x, y, z. Ok? Então está aí mais um exemplo de uma aplicação linear. Seja t do R2 no M2 de R, ou seja, eu vou sair do pares ordenados nas matrizes quadradas de ordem 2, que é dado assim, olha. Vai pegar o par ordenado e vai levar nessa matriz. X, Y, 0 e a soma de x com y. Isso também é linear, tá? Então vamos lá, vamos pegar x, y, o y, z, dois elementos do R2, vamos calcular t na soma, a soma da x mais z, y mais w. O que a aplicação linear t faz com esse par ordenado? Leva na matriz e que aparece o primeiro elemento, primeira coordenada, segunda coordenada, 0 e a soma da primeira com a segunda coordenada. Isso eu posso separar nessas duas matrizes. Soma dessas duas matrizes, 2 por 2, dá exatamente a matriz que aparece aqui. A primeira é a imagem do XY e a segunda é a imagem do ZW. Portanto, a imagem da soma é a soma das imagens. Suponha que eu tenho agora um par ordenado no R2 e beta é um número real. Então, t de beta xy, como é que eu calculo beta xy? É beta x, beta y. Então, isso vai na matriz, ó, primeiro elemento, está aqui, primeira coordenada, segunda coordenada, está aqui, 0 e a soma das duas coordenadas. Esse beta aqui eu posso pôr evidência, fica beta x mais y, e eu posso pegar o beta aqui, o 0 eu posso pensar que escreve como beta vezes 0. Então, esse beta todo eu posso jogar para fora da matriz. E isso aqui dá exatamente a imagem de xy, portanto, dá beta t de xy. Está aí um outro exemplo de uma transformação linear. Seja u e v espaços vetoriais e t de u e v uma transformação linear. Então, ela vai levar o vetor nulo de u sempre no vetor nulo de v. Ela leva o vetor nulo de um espaço no vetor nulo do outro. A gente costuma falar, a transformação linear leva 0 no 0. Sim, mas que zero é esse? É o vetor nulo de um espaço para o vetor nulo do outro. A demonstração é simples, olha. O vetor nulo de u, eu posso escrever como sendo o vetor nulo de u mais ele próprio. Né? A soma desses dois vai dar o próprio vetor nulo. Como a aplicação é linear, isso aqui é a imagem da primeira mais a imagem da segunda. Aí eu vou fazer isso, olha. Eu tenho que a imagem t calculada no vetor nulo de u é igual a essa soma. Eu vou pegar um desses caras e vou passar para o lado de cá. Então, t calculado no vetor nulo de u menos t calculado no vetor nulo de u é igual ao vetor nulo de u. Quando eu pego um vetor que está em v menos o seu, somado com o seu oposto, isso me dá quem? O vetor nulo daquele espaço v. Portanto, o vetor nulo de u é elevado por t no vetor nulo de v. Tá bom? Olha, isso serve para a gente verificar quando uma aplicação não é linear. Se você calcula a aplicação no vetor nulo do teu espaço e não dá o vetor nulo do outro, ela não é linear. Aí se der, não provei nada. Eu tenho que provar que ela tem aquelas duas propriedades que a gente estava mostrando até agora. Por exemplo, olha, a função do R2 e do R3 definida dessa forma é linear. Vamos calcular o vetor nulo do R2 é o 0, 0. Vamos calcular t de 0, 0. Então fica 0 mais 0, 0 mais 1 dá 1. O 0, 0, 1 é o vetor nulo do R3? Não. O vetor nulo do R3 é o 0, 0, 0. Portanto, essa aplicação, essa função levou o vetor nulo do R2 num vetor que não é o vetor nulo do R3. Então, ela não pode ser uma aplicação linear. Se ela fosse linear, ela tinha que levar o vetor nulo no vetor nulo. Então, eu posso garantir que t não é linear. Tá ok? Dado o vetor u, x1, x2, xn do Rn, nós podemos associar o vetor u a uma matriz coluna com n linhas, da seguinte forma. Eu vou pegar u e vou associar a essa matriz, x1, x2, xn. São exatamente os elementos que eu tenho as suas coordenadas. Na primeira linha, coordenada na segunda linha, coordenada na enésima linha. E vice-versa. Toda vez que eu tiver uma matriz dessa forma, eu posso ver isso aqui como se fosse um elemento do Rn, que tem primeira coordenada, segunda coordenada e a enésima coordenada nessa ordem. Vamos ver um exemplo onde a gente utiliza essa identificação. Suponha que eu tenho agora a aplicação t do R2 no R2, dada assim, olha. T de xy vai ser uma matriz A que multiplica xy. Olha, eu estou aqui identificando essa matriz coluna xy com o par ordenado xy. Onde A é uma matriz do M2DR, uma matriz 2 por 2 qualquer. Essa aplicação, ela é linear. Toda aplicação que é dada por uma matriz vezes um elemento do Rn é uma aplicação linear.
ok? Então, para quaisquer que sejam x, y e zw pertencentes a R2, vamos mostrar que a imagem da soma é a soma das imagens. Então, t calculado na soma vai ser t calculado nesse elemento, e isso aqui, pela notação que a gente tem, é A vezes a matriz x mais e, y mais e. Essa matriz x mais e, y mais e, eu posso escrever como sendo a matriz xy mais a matriz zw. Né? X mais e, y mais w é a soma dessas matrizes, ó. X mais e, y mais w. Agora eu tenho um produto dessa matriz pela soma dessas duas. O produto de matriz ele é distributivo, ele não é comutativo só, ok? Então isso é A que multiplica xy mais B que multiplica zw. Ou seja, exatamente a imagem no ponto xy mais a imagem do ponto zw. Qualquer que seja o beta real e xy pertencente ao R2, o d de beta xy é t calculado em beta x, beta y. Então é A vezes a matriz beta x, beta y. Esse beta é um real, eu posso jogar ele para fora da matriz, ó. Então fica a matriz A vezes o número real que multiplica a matriz xy. Esse número real eu posso trazer aqui na frente do produto das matrizes. Então ele é beta, a matriz A vezes a matriz coluna xy, portanto, beta imagem de xy por t. Então essa é uma aplicação linear. Seja t do R2 do R3 dada por t de xy igual àquela matriz vezes xy. Veja que a minha matriz aqui não é mais quadrada. Ela é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Exatamente porque eu tenho o contradomínio de dimensão 3 e o domínio de dimensão 2. Então é uma matriz 3 por 2. Isso é sempre verdade, tá? Determine a expressão de t. Agora eu estou querendo saber o seguinte, qual é a expressão de t? Como é que eu calculo t de xy se foi dado assim, como matriz? Bom, é simples, olha. O t de xy é essa matriz vezes a matriz xy. Isso vai dar uma matriz coluna. X mais 2y, 0 menos y, 3x mais y. E isso aqui agora eu identifico com o vetor do R3. Portanto, o t de xy ele é, primeira coordenada, x mais 2y, segunda, menos y, terceira coordenada, 3x mais y. Essa aqui é a aplicação linear do R2 e do R3, que pode ser dada também por aquela matriz. Então a gente está vendo aqui que a matriz é uma aplicação linear, é uma maneira de dar aplicação linear através de uma matriz, e a gente consegue representar, descobrir qual é essa aplicação linear. Então, a função t do Rn no Rm, dada por t de xyz igual a vezes x1, x2, xn, que são os elementos do Rn, onde A é uma matriz m por n, ó, dimensão do contradomínio e a dimensão do domínio, essa função é sempre uma transformação linear, ok? É uma maneira de escrever uma transformação linear. Agora, o que é mais interessante para a gente é que toda transformação linear do Rn no Rm pode ser expresso dessa forma para alguma matriz m por n. Quer dizer, aquela maneira de escrever a transformação linear A vezes um vetor coluna, isso me dá sempre uma aplicação linear. Mas agora o que é mais interessante, qualquer função linear, aplicação linear, que sai do espaço do Rn para o Rm, pode ser escrito daquela forma. A mesma coisa eu posso fazer se aqui for um espaço vetorial V, de dimensão n, e aqui um espaço vetorial U, de dimensão m, e levando em consideração bases para que eu possa ter coordenadas para cada um de seus vetores. Nós vamos ver isso mais para frente ainda. Por exemplo, ó, suponha que t do R3 ou R2 é dado por t de xyz igual a x mais y, x menos z. Aquela aplicação que a gente já viu que é linear lá atrás. Encontre uma matriz A, portanto, 2 por 3, né? 2 por 3, tal que t se escreva dessa forma. Como é que eu acho a matriz que vai fazer com que essa aplicação linear que foi dada assim se escreva dessa forma? O contrário é fácil. Nós fizemos o exercício anterior. Bom, eu faço o seguinte, olha, eu escolho uma base para esse espaço. Vou pegar a base canônica, que é mais simples, e vou calcular t nesses vetores da base canônica. Então vamos calcular t nos vetores da base canônica do R3. T calculado em 1, 0, 0. Então é 1, 1, está aqui. Escrevo um 1 numa base do R2. Vou usar a base canônica, porque na base canônica ele já está pronto. Não preciso fazer nada. T de 0, 1, 0. Então agora o y vale 1 e o x vale 0.
e o Z 0. Então dá 1, 0. Como é que eu escrevo isso na base canônica do R2? 1, 0. T de 0, 0, 1. O 0, 0, 1 agora, 1 é o Z, e o X e o Y são 0. Então aqui dá 0, e aqui fica menos 1. Então dá 0, menos 1. Então a matriz A, que vai fazer com que essa aplicação linear se escreva dessa forma, é a matriz que eu monto assim, olha. O primeiro vetor, 1, eu coloco como primeira coluna da matriz. O segundo vetor que eu obtive, 1, 0, eu coloco como segunda coluna da matriz. E o terceiro vetor, 0, menos 1, terceira coluna da matriz. Tem que respeitar a ordem. Isso aqui vira primeira coluna, esse aqui vira segunda coluna e esse aqui vira terceira coluna. Essa matriz A, se você calcular A vezes x, y, z, ela te fornece exatamente essa aplicação linear que foi dada no caso aí do R3 no R2, tá ok? Vejam que é uma matriz o quê? 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Bom, vamos fazer a conta para verificar. Ó. O T de x, y, z vai ser aquela matriz vezes x, y, z. Então faz o produto, ó. X mais y mais 0, x mais 0 menos z. Como é que eu escrevo isso daqui? Aquela identificação que a gente faz. Isso pode ser identificado como um elemento do R2 que tem essa primeira coordenada, x mais y, e essa segunda coordenada, x menos z. Exatamente a expressão da aplicação linear T de x, y, z. Ok? Essa matriz A é chamada matriz da transformação linear T com relação às bases canônicas do R2 e R3, que foram as bases que eu utilizei. A notação que a gente usa é matriz de T com relação à base canônica, CAN, CAN, ou simplesmente, se eu não estiver envolvendo outra base, sempre as canônicas, matriz de T, para designar quem é essa matriz. Sejam U e V espaços vetoriais, supõe que U tem dimensão N e V tem dimensão M, B e F bases de U e V respectivamente, então toda transformação de U em V pode, dada qualquer transformação linear de U e V, podemos encontrar uma matriz A M por N, sempre M por N, olha lá, contradomínio vezes o domínio, e R, tal que essa matriz A vai satisfazer a seguinte coisa. As coordenadas da imagem de um vetor U na base F é igual a essa matriz vezes as coordenadas desse vetor U na base B. Porque aqui eu tenho que trabalhar com as coordenadas. Lá eu já tinha, o Rn já era as próprias coordenadas da base canônica. O R2, o R3. Aqui não. Aqui eu tenho que pegar uma base F, trabalhar com as coordenadas do vetor nessa base, e aqui uma base B de U, e trabalhar com as coordenadas de U nessa base. Onde T de UF é a matriz coluna, que tem as coordenadas de T de U na base F, e UB é exatamente a matriz coluna com as coordenadas de U na base B. A notação para essa matriz A agora é a matriz de T com relação às bases B e F. B é a base do domínio e F é a base do contradomínio. Essa matriz A é chamada matriz de T com relação às bases B e F. Bom? Exemplo, olha. Vamos pegar do P2 no P1, aplicação linear que, calculado no polinômio P, dá o valor, o polinômio que tem P de 0 mais P de 1, T. Então ele pega um polinômio de grau 2 e associa esse polinômio de grau 1. Tá? Encontre uma matriz de T com relação a essas bases. Olha. Vou pegar a base 1, T menos 1 e T quadrado para o P2 e a base 1, T menos 2 para o P1, que não são bases canônicas. Vamos lá, vamos calcular T nos vetores da base B. É assim que eu tenho que fazer. Então vou pegar T e calcular no primeiro vetor da base B. O primeiro vetor da base B é o polinômio constante igual a 1. Então isso aqui vai dar 1 calculado no 0. Ele é constante, dá o próprio 1. Mais o vetor constante 1 calculado no 1 é o próprio 1. Então dá 1 mais T. Como é que eu escrevo 1 mais T em coordenadas na base F? Então eu quero que isso aqui vire 1 mais T. Então eu pego 3 vezes 1 mais 1 vezes T menos 2. O 3 menos 2 dá 1, então fica 1 mais T. Então esse polinômio 1 mais T se escreve como 3,1 na base F. Vamos fazer agora para o segundo vetor da minha base, que é o T menos 1. T menos 1 calculado no 0 dá menos 1. Mais T menos 1 calculado no 1 vai dar 0 vezes T, então fica 0. Então isso dá menos 1. Como é que eu escrevo menos 1 aqui? Olha, eu faço menos vezes
menos 1 vezes 1 mais 0 vezes t menos 2. Então, é menos 1 é 0 na base f. E o terceiro vetor da base que eu tenho, que é o vetor t quadrado. Ele se escreve assim, olha, t quadrado calculado no 0 dá 0, mais t quadrado calculado no 1 dá 1 vezes t. Então, ele é o próprio t. Como é que eu escrevo t usando esses dois vetores que eu tenho aqui? É só fazer 2 mais t menos 2. Cancelo 2 com menos 2, sobra t. Então, as coordenadas da base f são 2 e 1. Então, quem é a matriz t de bf? Então, aqui de novo, ó, só passei para cá para a gente lembrar quais são os vetores que eu tenho. Ó. T de bf, ó, 3, 1, primeira coluna, menos 1, 0, segunda coluna, 2, 1, terceira coluna. Essa é a matriz de t com relação às bases b e f. Usando a matriz obtida acima, calcule a imagem do polinômio 2 mais 3t menos 2t quadrado por essa aplicação linear t. Como é que eu faço para usar essa matriz? Então, aqui diz o seguinte, está aqui minhas bases, para lembrar. Nós temos que vale a imagem, as coordenadas da imagem de P por T na base F é igual a matriz T de BF que a gente calculou, vezes as coordenadas do polinômio P na base B. O polinômio P é 2 mais 3t menos 2t quadrado. Então, quais são suas coordenadas na base B? Eu preciso achar o que eu vou colocar aqui. As coordenadas são 5, 3, menos 2. Se você pegar 5 vezes 1 mais 3 vezes t menos 1 menos 2 vezes t quadrado, isso vai dar exatamente esse polinômio que aparece aqui. É só fazer a conta. Então, as coordenadas, a matriz coluna das coordenadas de P na base B estão aqui, ó, 5, 3, menos 2. Então, o que vai dar a coluna das coordenadas de T de P na base F? Vai ser a matriz que a gente achou vezes 5, 3, menos 2. Então, faz a conta. Fazendo a conta vai dar 8 e 3. Tá bom? Logo, T de P é o vetor que tem coordenadas 8 e 3 na base F. Porque lembra, o resultado está saindo coordenadas do meu vetor na base F. Não está saindo o polinômio. Eu quero saber mais que polinômio que é. Bom, o 8F ele é 8 vezes o primeiro vetor da base F, mais 3 vezes o segundo vetor da base F, que dá o polinômio 2 mais 3t. Ok? Então a gente tem uma ligação muito forte entre as aplicações lineares e as matrizes. Na verdade, qualquer aplicação linear de um espaço vetorial em outro, qualquer que sejam as suas dimensões sempre finitas, né, são dadas através de uma matriz vezes um vetor coluna das coordenadas desse vetor na base do domínio. Ok? Pessoal, até a próxima, onde a gente vai continuar vendo um pouquinho mais de aplicações lineares e matrizes.